tempo certo Deus vai abençoar. 4h21, 4h21. Você tá ligadinho aí? Manda um oi pra nós aqui no 30 26 14 80. Um abraço pra Cida lá na... A Cida tá lá no Morro do Amaral, foi celebrar o aniversário da Dona América, é isso, Cida? Ah, a Cida tá lá, traz peixe pra nós, Cida. Traz peixe pra nós, que tá lá embuchada com peixe. No bom sentido do embuchado, né? Não vai se afogar com peixe aí não, Deus o livre. Mas traz um peixinho frito pra nós, Cida. Nós também merecemos aqui, nós também somos filhos de Deus aqui. Um abraço, viu? Que legal, ela foi lá visitar Dona América, que tá fazendo 82 anos, e já aproveitou pra comer aquele peixinho lá. Vamos ao nosso quadro especialista. Hoje é segunda-feira, nós trazemos sempre alguém para falar sobre assunto importante para você. Lembrando que além do rádio, nós estamos também agora ao vivo lá no Facebook. Hoje quem vem para bater um papo conosco e dar-nos orientações sobre saúde é o Dr. João, o Dr. João do Pulmão, como ele mesmo se intitula. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Diácono. Boa tarde a seus ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, inverno chegando, muitos problemas de pulmão, como é que tá lá? É verdade, nessa época, né, nós estamos saindo do outono, entrando no inverno, entrando no frio, né? E nessas circunstâncias as pessoas tendem a ficar mais em ambientes fechados, pela própria natureza do clima, se aquecer mais, estão mais em contato. Em ambientes fechados, pouco ventilado, aí a transmissibilidade das doenças, principalmente virais, é maior. Então, muito cuidado nessa hora. Exatamente. Doutor João atende na doutor Ágape, o senhor é especialista em... O senhor é pneumologista. Pneumologista e médico do trabalho. Exerço, não tanto quanto a pneumologia, mas exerço ambas as especialidades. Atendo além lá da doutor Ágape, que é ali na Procópio Gomes, quase em frente à Van, e atendo também no Centro Clínico Interville, que é lá na Rua dos Ginásticos 204, quase em frente ao Shopping das Flores. Bacana. E o doutor João é mineiro. Mineiro que veio parar em Santa Catarina. Sou mineiro com muito orgulho e também catarinense também. Estou 5 anos aqui e já me julgo catarinense. Que legal, doutor. Seja bem-vindo. O nosso assunto de hoje? Nós vamos falar de um tema, Diácono, que eu acho que é muito prevalente e ainda, apesar de na maioria das vezes não é grave, mas compromete todos. Quem de nós já não passou por uma gripe, por um resfriado? Isso é muito comum entre crianças e idosos, né? Então a gente tem muitos mitos, tem muitas dúvidas nesse assunto e eu acho bom a gente abordar sobre isso. É bacana porque às vezes a gente diz, mas falar de gripe é uma coisa tão simples, né? Se a gente for olhar, não sei se você já parou para perceber. Você sabe qual é a doença que Jesus cura primeiro no Evangelho de São Marcos? Qual é a primeira doença que Jesus cura? Alguns acreditam, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Isso é para João, coisa de João. Mas no Evangelho de São Marcos, a primeira doença que Jesus cura é a febre da sogra de Pedro. Olha só. Uma febre. Febre que, entre aspas, não é doença, é um sintoma. A gente não sabe qual era a doença que ela tinha, mas ela estava com febre. E é uma coisa simples. Então, se Jesus se ocupou de coisa simples, a gente pode falar também da gripe, que parece ser simples. Mas não é bem simples não, né? Certas doenças são milenárias, né? Não é antes da vinda até de Jesus, né? Desde o tempo dos egípcios, a própria tuberculose. Nas múmias, ela já aparecia. E assim tem muitas doenças bem antigas, antes de Cristo. Agora, gripe e resfriado, provavelmente sim, né? O vírus, esses micro-organismos estão sempre presentes entre nós. Tanto o vírus, os fungos, que aqui em Joinville tem muito, que vem do mofo, né? A umidade. As bactérias. Agora, o vírus ainda é um desafio para a ciência. Se a gente citar aí o vírus da AIDS, hoje está bem avançado, né? Você já consegue curar muitas pessoas com AIDS, causado por um vírus. Mas tem muitos vírus aí, a exemplo da pandemia que nós passamos recentemente, né? Isso. Matou muita gente, né?
Então, o vírus ainda é um desafio para a ciência, que apesar de ser uma partícula tão minúscula, tão pequena, muitas vezes unicelular, ela causa tantos danos no organismo, quando não causa problemas maiores, ela facilita ter problemas maiores. Por exemplo, as gripes e resfriado pode dar como consequência as pneumonias. Né? Porque vai desdobrar e pode se tornar. Exato, a gripe e os resfriados, elas baixam a imunidade. Então você fica presa fácil de ter uma infecção por um germe mais forte, um fungo causando uma micose, ou uma bactéria causando, por exemplo, uma pneumonia. Não, a gripe em si não pode crescer, se complicar e se tornar pneumonia. É outro é outra coisa. É outra situação. Ela abre a porta, vamos dizer Ela assim. abre a porta. Isso. As gripes e os resfriados, ambos são causados por vírus. São situações temporárias, de melhora rápida, espontânea na maioria das vezes. Não tem muita gente que usa chás caseiros, não tem problema. Ela melhora às vezes com ou sem remédios. Os remédios geralmente são sintomáticos, para baixar a febre, aliviar as dores no corpo, diminuir a coriza do nariz, a tosse, essas coisas. Mas a gripe é como o senhor falou, abre as portas, principalmente para as infecções respiratórias. Que você pegar uma infecção respiratória num idoso, um idoso que, por exemplo, já tem outras doenças, como, por exemplo, tem uma diabetes, tem uma insuficiência cardíaca, é uma cascata. Começa com uma simples gripinha, depois vem uma pneumonia, a pessoa já é diabética, essa pneumonia se agrava e se dissemina para o corpo todo, às vezes dando o que a gente chama de septicemia. É uma cascata de eventos. Quando a gente fala de gripe e de resfriado, Sim. dá para diferenciar as duas coisas? Resfriado a gente pega por causa da friagem? É por causa da friagem? Não. Ou também Tem nada a pode ver. estar frio, mas se o vírus não bater, nada não tem a ver, problema. Diácono, Não tem? Você pode ver que tem gripes e resfriado o tempo todo. Não só na época de calor, como na época de frio. Daqui a pouco eu vou te falar por que ela é mais comum no frio. É diferente do que as pessoas pensam. Os resfriados são geralmente vírus menos agressivos. O grande exemplo são o rinovírus, o próprio coronavírus, que é um dos vírus do Covid, e outros vírus. Acomete mais as crianças. Os sintomas são passageiros, rápidos e muito locais. Resfriadinho, você sabe, o adulto também pode adquirir um resfriado. Esses dias eu tava meio assim, a garganta ameaçando doer e tal, aquele corpinho, eu falei, tô com resfriado, nariz começando a escorrer, não passa disso. Tá? E acomete mais as crianças. A gripe é um vírus mais potente, mais agressivo, tipo o influenza, dá mais em adultos, mas dá também em criança, óbvio. Mas na gripe, qual é a diferença da gripe? A febre é mais importante, mais alta. Normalmente a pessoa sente uma dor de cabeça, uma dor de garganta. E às vezes o corpo todo dolorido. A pessoa fica de cama, sem ânimo para nada. E a gripe dura mais tempo. Você pode ver que a gripe em torno de 4, 5 dias, resfriado às vezes nem 2 ou 3 dias no máximo. Então são situações diferentes. Só que depende de quem está comprometendo. Por exemplo, um resfriado, por ser mais comum em criança, a vigilância tem que ser maior, porque a criança é mais frágil, ela não tem ainda seu sistema imunológico desenvolvido igual a gente. A gente depende da evolução, do crescimento, para você ter contato com várias coisas e adquirir anticorpos contra aquilo. Os primeiros anticorpos que as crianças adquirem é da própria mãe que passou para ela, né? A imunidade materna. Então, a criança é muito vulnerável. Com um resfriado, ainda a grande, talvez mais de 90%, passa tranquilo, sem problema nenhum. Mas mesmo um resfriado em criança pode complicar-se como uma pneumonia e aí ser mais grave, né? Então, o problema dos vírus é quem
elas acontecem, as viroses. Uma virose, uma pessoa diabética, idosa, com insuficiência cardíaca, com pouca mobilidade física, que fica mais acamado, pela própria o envelhecimento, não tem força para caminhar, para exercitar-se, alimenta-se mal. Então, esses extremos da idade, crianças e idosos, são muito vulneráveis. Daí, nosso cuidado tem que ser maior. Exige mais cuidado. Sim. Mas vigilância. Diante de um resfriado, um sintoma, pode ser que seja gripe, pode ser que seja resfriado. Dá pra você discernir, assim, já de cara? Não. É o tempo. Dá. A gripe de cara mostra suas características. Febrão. A febre é mais alta. 38 graus, 38,5. E o corpo como um todo tá dolorido. Muita gente fala, tomei uma surra e cipó. Parece que apanhei hoje. Apanhei, tô com o corpo todo dolorido. E aquele desânimo, só quer saber de ficar deitado. Quer cama. Com dor de cabeça. Não. O resfriado é mais local. O foco tá no nariz. Nariz correndo, espirrando. E no máximo isso. O resfriado é óbvio, é mais rápido, é menos agressivo que um quadro gripal. A gripe derruba mais, acama mais, está mais sujeita a complicação, a levar uma pessoa para um hospital, né? E o que fazer diante de um resfriado ou de uma gripe? Corre direto para o hospital? Toma um antitérmico? Qual o caminho? O que se faz basicamente, Sandro, é os sintomáticos que a gente chama, aliviar sintomas. Você não cura a virose, você não mata vírus. Quem vai matar o vírus é seu organismo com a sua imunidade. Então, se a pessoa está com muita coriza, você pode passar um descongestionante nasal, um vasoconstritor nasal, uma lavagem com soro fisiológico, só para dar um conforto. Para aliviar o sintoma. Aliviar. Tá com uma dor de garganta, pode usar uma aspirina, um ácido acetil salicílico, AS, para aliviar, entendeu? Uma febre, pode usar um antitérmico, muito comum, um paracetamol. Né? E tem muita gente que fala assim, doutor, e aqueles antigripais? Tem um monte de antigripal. Resfenol, tem vários Os nomes. gripes por aí. Tem vários nomes. Todos eles são a mesmíssima coisa. O que eles têm? Eles têm no máximo ácido acetil salicílico, que é baratinho, que vai fazer o papel de analgésico, diminuir as dores no corpo, e antitérmico, baixar a febre. Às vezes também eles têm um descongestionante, eu vou falar os termos que as pessoas mais entendem. Descongestionante e às vezes tem um antitussígeno. Então diminuir a tosse. São antigripais, mas na verdade são sintomáticos, são remédios para aliviar, dar algum conforto. A pessoa vai passar a gripe e o resfriado com o tempo. Resfriado, 2, 3 dias. Gripe, às vezes, pode durar 5 dias, ou às vezes até um pouco mais. A gripe derruba mais, faz a pessoa ausentar mais do seu trabalho, das suas atividades, né? Aí falar assim, pode usar chás caseiros? O problema, o benefício do chá é o calor. O calor é um excelente anti-inflamatório, principalmente quem está com a garganta inflamada. Calor. Excelente anti-inflamatório. Você pode notar, você está com a garganta doendo, faz um gargarejo de água morna para você ver, com uma pitadinha de sal ou mesmo um ASzinho dissolvido. Eu faço muito isso meus pacientes. AS, aspirina, é baratinho. Pode ser com a infantil mesmo, de 100 mg, dissolve num pouquinho d'água e gargareja aquilo. Água quente? Com água quente. Água morninha, né? Morninha. Você vai sentir um alívio na hora, mais que qualquer pastilha que se tem por aí. O alívio é na hora. E o que você quer dar para o paciente é conforto, que às vezes ele com a garganta inflamada, doendo, ele nem vai comer direito, por causa da dor.
Você com essa solução simples, de água morna, misturada com um pouquinho de AS e fazer um gargarejo aqui, mas você tem um alívio quase que imediato. Então, quando a mãe, nossos avós, ensinavam pra gente tomar canja, Água morna. água morna, é o calor. É o calor, que é um excelente inflamatório. Você pode ver esses jogadores de futebol aí, às vezes levam uma pancada num jogo de um adversário e tal, eles machucam o joelho, a perna e tal. Você tem duas opções. Você coloca gelo, também é excelente anti-inflamatório. Você vê que coisa contraditória, né? Você sabe que o otorrino, o que ele dá para aliviar as crianças que operou das amígdalas? Sorvete. As crianças adoram, né? Doutor, como é que vai dar sorvete? Tipo de sorvete alivia a dor na hora. Ou o calor ou o frio são excelentes vasos anti-inflamatórios. E barato, né? Um sorvete nem tanto, né? Mas o calor é simples. Então, tomar chá de limão. Não é um limão propriamente, não. Pode ser chá de erva cidreira, chá de que for. É a água quente com alguma substância assim para aliviar. Para o paladar aceitar mais. Mas é o calor. A água quente é o chá que alivia. Que interessante. Então, às vezes a pessoa, doutor, me dá um remédio aí para passar dessa gripe que não tô aguentando. Você tem que esclarecer, isso é passageiro, é o seu próprio organismo que vai dar conta efetivamente do seu quadro, né? É fundamental manter repouso, é fundamental, isso vem desde os nossos avós, repouso é fundamental, e tomar esses chás quentes, quando muito, uma aspirina, um paracetamol, e esperar. Agora, você sempre avisa o paciente, mudou a coisa aí, seu quadro, procura o médico. A gripe geralmente é tranquila, é passageira, resolve sozinha. Você pode dar um ou outro remédio para aliviar. O que pode ser um sinal de correr, de ir pro médico? De alarme? Ó, uma febre persistente alta que não passa. Você Isso bate não o é remédio, habitual ela não passa. de gripe. Gripe é febrinha baixa e passa logo. Qualquer antitérmicozinho você resolve. Certo. Febre alta, persistente. A tosse, quando ela passa acompanhada de catarro, normalmente uma tosse seca. Mas quando ela passa acompanhada de muito catarro, e aquele catarro colorido que a gente chama, amarelado, esverdeado, é um sinal de alerta. Esse quadro pode estar virando uma pneumonia. Às vezes dor no peito, também é uma suspeita de pneumonia. A pessoa sente aquela pontada, bem localizada. Não posso respirar, doutor, que dói. Então essas coisas, principalmente em idosos, idosos tem um diferencial, né? Idosos às vezes a coisa não é tão visível. Porque às vezes não aparece nem a febre, né? Nem a febre. Então, um idoso, a gripe então é que o cuidado é maior. Idoso ou quem tem uma comorbidade, né? Falta de ar é outro, esse também é o sinal vermelho, assim, bem vermelho mesmo. Gripou. Ter falta de ar, isso não é da gripe, é de alguma coisa que a gripe atiçou, fez aflorar. O que é comum? Às vezes a pessoa nunca teve bronquite, asma, nunca chiou, nunca teve falta de ar. Depois teve uma gripe, começa a sentir cansaço fácil e aquele pianço, aquela chieira. Aí tem que procurar um médico. Não foi a gripe que causou aquilo, a gripe desencadeou um problema que já existia, que até então não tinha se manifestado. Então essas coisas que devem ser sinal de alerta. No 3026-1480, você está ouvindo? Manda para nós aqui alguma pergunta, partilha aqui com a gente alguma dúvida sobre esse assunto. Dá para falar sobre mitos e verdades? Sim, dá claro. Que o povo, a mãe ensinava, a gente aprendeu e que às vezes não é tão verdadeiro assim. O que o senhor destaca nisso? O que as pessoas mais perguntam nesse sentido? Sim, essas coisas têm um aspecto interessante, né? Porque
tudo que relaxa a pessoa acredita e tem fé, isso faz bem para o seu organismo também, né? Acalmou. Conselho de mãe não tem coisa melhor, né? Mesmo se você não acredita, que você duvide, com o tempo você já é médico, você já aprendeu muita coisa, mas minha mãe chegava para mim, ô meu filho, pega essa tosse sua que vai funcionar aqui, é esse chazinho assim assado. Eu não desprezo isso não, ó. Eu dou valor a esse conhecimento popular, porque eu sei que no mínimo não vai me fazer mal. E vai fazer primeiro um bem psicológico. Eu estou acreditando na medicação que a minha mãe está passando. Aquele famoso efeito placebo, Diácono. Qualquer coisa que você acreditar que você vai melhorar, internamente você desencadeia respostas no seu organismo benéficas para você melhorar. Entendeu? Uma das coisas que é comum, você falou de mitos, é frio. Frio é tomar um vento pelas costas. Pneumonia, cuidado, meu filho. Não sai lá fora nesse sereno aí, com esse tempo desse jeito, não, você vai pegar uma pneumonia. Não tem isso. É mito. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Quer ver? Você tá no frio, você tá num lugar quente e saiu no frio. Cuidado, você vai pegar a pneumonia. Sempre fala isso, esse clima, essa mudança climática. As gripes aqui no sul não são mais prevalentes que no Nordeste, não, que é quente, maior a temperatura que aqui. O que acontece das gripes, os resfriados em ambientes que baixa temperatura? É aquilo que eu falei a princípio, Sandro. As pessoas estão isoladas dentro de casa, janela, fecha a janela e tal. E aí o contato humano é maior. Se o contato humano é maior e se transmite através do beijo, do abraço, os vírus se transmitem com maior facilidade. Portanto, se você tem algum parente gripado, o que você tem que fazer? Não é pôr máscara, não. Lavar as mãos o tempo todo. Porque à medida que você abraçou, beijou, pegou alguém, o vírus passou aqui para sua mão e tal, você pegou em algum objeto que tem aquele vírus, se você coça uma mucosa, nariz, coça o olho, são por onde elas entram. Você vai passar o vírus para você mesmo. Então lava as mãos com água e sabão. É a melhor maneira de se evitar gripes resfriadas. Ah, doutor, tem alguém em casa gripado, eu posso usar uma máscara? Pode. Também ajuda, né? É mais a pessoa que está doente usar a máscara para não ficar passando aquele vírus com facilidade por outras pessoas. Mas além disso, é lavar as mãos com frequência. Então, o clima não tem nada a ver. Mudança de tempo não tem nada a ver. Vento nas costas não tem nada a ver. Aí vai, tem muitos mitos, é comer não sei o quê, comer fruta fria. Ah, doutor, não posso comer um abacaxi, que abacaxi é frio, aí dá uma pneumonia. Não Tangerina é fria. Tangerina é não fria. dá. Não tem nada a ver, Sandro. Não tem nada a ver. É mito. Mito, o vírus acomete pessoas sãs, jovens, saudáveis, sem nenhuma doença. Ele compromete, depende, ele tá aí no ar. Tá aí no ar. Aí se um pega, o outro passa a tossir, ele duplica, cresce no corpo daquela pessoa e essa pessoa transmite para outras e assim vai, entendeu? E a questão da vitamina C? Não, a vitamina C, que me perdoe Linus Pauling, que inventou essa falácia aí, não tem nada a ver. Nada a ver. É mito? Mito. Essa questão de consumir vitamina C, de ir lá e comprar aqueles tipo assim, efervescentes? doutor, eu vou tomar, ingerir frutas cítricas, né? Principalmente laranja, Morango, morango, acerola. limão, acerola, essas coisas são ricas em vitamina C. Isso já caiu por terra, mas eu não sou contra. Porque começa aqui, fazendo o bem aqui. A pessoa acreditou que tomou um chá de limão, é tiro e queda para gripe e ainda com uma canelazinha. Toma.
vai fazer o bem maior é aqui na sua cabeça. Porque a nossa imunidade, ela é muito em função da nossa mente. Emocional. Uma pessoa desequilibrada mentalmente, cheia de estresse, você vê que ele gripa com mais facilidade. Porque ele baixa a imunidade. E para as doenças acontecerem, não é só você ter contato com aquele agente suspeito, não. Sua imunidade tem que estar baixa. E uma das coisas que baixa muito a imunidade é a nossa cabeça. Cabeça ruim. O emocional. É emocional tudo. Tudo. Olha só, então aqui hoje falando sobre gripe, sobre resfriado, as questões virais, esses problemas que estão por aí agora. Não é à toa que nessa época se surgem as campanhas de vacinação, que nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá? Então fica conosco, nós já voltamos e tocamos esse assunto para frente. Tem bastante coisa bacana aqui ainda. Já voltamos, viu? Já voltamos com o programa No Caminho. Rádio Arca da Aliança, a presença de Deus está no ar. Joinville 93.9 FM, Blumenau 100.1 FM, Rádios Unidas em favor da evangelização. 4h48. Alô, oi. Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá. Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né? Pois é, e parece também que vai chover à tarde. Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio. Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio, é só ligar. Uma campanha, Aberte e Acaerte. Precisou de serviços de usinagem com qualidade, precisão e confiança? Conheça a Bermac Usinagem. Desde 2013, a Bermac atende diversos setores da indústria em geral, automotiva, odontológica e aeronáutica, com tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Estamos em Joinville, no Distrito Industrial, próximo ao aeroporto. Fale com a gente, 47996351040. Siga-nos no Instagram, @bermac.usinagem. Confiança, qualidade e precisão. 93.9 FM. Em 2026, realize o seu encontro Retiro ou Evento Religioso na Arca da Aliança. Um lugar acolhedor, pronto para receber seu grupo com tudo que precisa. Espaços multiuso, refeitório, cozinha equipada, capelas à sua disposição. Mais informações pelos telefones 3466-0515. Precisando de laje para sua construção? Eu indico a você a Benê Fábrica de Lajes. Há mais de 30 anos no mercado. A Benê fica ali na Rua Bagé 353, no Anita Garibaldi. E atende no telefone 3438-0018. Benê Fábrica de Lajes. Neste mês, a Clínica Oral Unique preparou condições especiais para você, ouvinte da Rádio Arca da Aliança. Venha realizar o seu implante dentário na melhor clínica odontológica de Joinville. Agende agora mesmo a sua avaliação comigo, Dr. Marcelo, no WhatsApp 99209-7171. 99209-7171. Oral Unique, a clínica parceira da evangelização. Sempre perto de você. Rádio Arca da Aliança. Rádio Arca da Aliança. Neste mês de junho, a estrela que falta pode ser você. Vista a camisa e dê o sangue pela vida. A Rádio Arca da Aliança, em parceria com o Hemosc, convida você a se tornar um doador de sangue e ser a esperança que alguém está precisando. Vá até o Hemosc Joinville, faça sua doação de sangue e envie uma foto para a Rádio Arca da Aliança. No final do mês, você participa de um super sorteio. Doe sangue, salve vidas, porque a estrela pode ser você. Somos chamados por vocação a vivermos segundo o modelo da família de Nazaré, que na oração silenciosa, no trabalho e na gratuidade, prepararam um ambiente favorável para a salvação do mundo. Comunidade Católica Arca da Aliança, 40 anos sendo um sinal da presença de Deus. 4h51. 93.9. Estamos apresentando programa No Caminho, com o diácono Sandro Quintino.
É comigo mesmo. E às segundas-feiras nós temos nosso quadro O Especialista. Hoje quem vem bater um papo conosco é o Dr. João do Pulmão. Estamos falando sobre gripe, resfriado e assim por diante. Essas coisas que vão surgindo. Doutor, agora também tem a campanha de vacinação, né? O que o senhor pode falar sobre isso? Sobre a questão da vacinação, também a questão dos efeitos da vacina. Vacinação é uma coisa tradicional que todo estudante de medicina aprende desde a sua graduação. É uma coisa muito importante para o nosso organismo. Nós temos já vacinas consagradas, a vacina BCG contra a tuberculose, a vacina contra o tétano, a vacina contra a difteria, a vacina contra a poliomielite, né? A vacina contra a coqueluche. E mais modernamente nós temos aí vacinas contra vírus importantes. A vacina contra o vírus essencial respiratório, que é um vírus que está voltando aí, causando muitos problemas, principalmente em adultos já com alguma comorbidade. A vacina do herpes zoster. O herpes zoster, não sei se vocês já repararam, aquele que o povo chamava de antigamente cobreiro. Daquela, foi aranha que picou aqui, não sei o que, geralmente tá no tórax assim, naquelas bolhas, e são muito dolorosas. O herpes zoster é causada por um vírus, o mesmo vírus da catapora, né? Tem vacina contra isso. Mas como nosso tema é gripe, tem a vacina contra a influenza, e muito eficiente, né? Hoje ela é disponibilizada nos postinhos, gratuitamente pelo governo, para aqueles grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm comorbidade, como insuficiência cardíaca, doença respiratória crônica, ou pessoas que vivem em ambientes prisionais, né, que estão contato humano muito forte. Essas vacinas são disponibilizadas geralmente para essas pessoas, grupo de risco. Mas qualquer pessoa que queira vacinar-se contra a gripe, aí tem que ter uma receita médica. Precisa de uma receita médica. Fala, doutor, me passa uma vacina contra a gripe. Não tem problema, eu passo. Fala, você não tem muita necessidade, não. Porque você é jovem, você não tem nenhuma comorbidade. Se a pessoa insistir, não tem problema, entendeu? Vamos citar meu caso. Eu tenho 69 anos, sou diabético, hipertenso, então eu tenho que tomar vacina anualmente antigripal. Já tomei a vacina contra a pneumonia, existe essa vacina contra a pneumonia, mas porque eu faço parte desse grupo de risco. As gripes em mim, Diácono, são muito raras, por causa que eu vacino regularmente, entendeu? Agora, vacina, tem algumas vacinas que ainda não tem a confiança total do médico, porque elas foram feitas sem um estudo prolongado por muito tempo, um teste em muitas pessoas. Não maturou o estudo. Entendeu? É isso que se exige das vacinas. Passar por todas as fases da pesquisa, testar em grande número de pessoas, para ver os efeitos colaterais, as contraindicações. Mas, no geral, a maioria dessas vacinas aí existentes são bem toleradas, os efeitos colaterais são quase que mínimos. Agora, tem pessoa que chega assim para você, doutor, tomei a vacina ontem, estou gripado, essa vacina que me deu essa gripe. Impossível. Vacina não dá gripe, vacina não dá resfriado. Então por que eu gripei? Mas porque o efeito de proteção não é instantâneo. Ela tem que estimular seu organismo a produzir anticorpos. Isso demora 3 semanas, 1 mês. Então por que eu gripei? Porque você já estava gripado, você já está com vírus no seu organismo. Aí ele, coincidentemente, ele desenvolveu, casou a gripe, e assim, a tendência sua é relacionar com a vacina. Não, a vacina não é reação da vacina. Não é reação da vacina. A reação das vacinas são reações locais. Dor, inchaço no local da aplicação, coisas mínimas. Vacina não causa
Em tese, vacina não causa doença. Desde que ela passou por os testes todos, estão consagradas, como a vacina antigripal, vacina contra pneumonia, e a maioria de todas as vacinas passar por esses testes todos, existe aí há muito tempo. Você vê o exemplo da vacina antigripal. Alguém já ouviu falar da epidemia da gripe espanhola, que matou muita gente, né? Teve a gripe suína recentemente, né? Nós já passamos por isso aqui. Então, as vacinas vão se aperfeiçoando, porque o vírus vai mudando. Não é você tomar a vacina uma vez, estou protegido pro resto da vida. Não, ué. Certos vírus, como o da gripe, todo ano você tem que vacinar, porque todo ano é um vírus diferente. Tem que renovar. Então, tá respondida aqui a pergunta da ouvinte. Então, quer dizer que a pessoa foi lá, tomou a vacina da gripe e deu gripe, não tem nada a ver. Foi coincidência. Aconteceu. E aí, claro que diante disso, a gente associa. As pessoas tentam associar. Isso, a gente associa. Às vezes comeu uma banana e tomou leite. E teve um problema, essa mistura aí, bem que minha avó falava, banana com leite não vai dar certo. Tem nada a ver, não. São mitos. Isso é o que mais tinha, né? As grandes decepções da vida foi quando eu conheci, né? A mãe dizia que não podia comer manga e tomar leite, aí de repente vejo alguém fazendo uma vitamina e colocando manga dentro do leite. Mas, meu Deus do céu, e agora? E agora? Tomo ou não tomo? Mas mãe é uma palavra de respeito. Falou, mãe, tem que ouvir por respeito. E dependendo da fase da vida é melhor também, né? É melhor também, né? É melhor. Depois você adquire o conhecimento e tal, mas não precisa contradizer sua mãe. Porque era o conhecimento que ela adquiriu. Isso que é passar de pais para filhos. Então ela apenas passou o que ela ouviu dos pais dela. Então tem que respeitar. Com toda certeza ela não fez isso com o objetivo de causar algum mal, né? E quando a gente fala de resfriado, gripe, essas coisas que nós já tratamos, como que a gente pode prevenir, doutor? Tem coisas que a gente pode prevenir? O senhor já falou bastante aqui, mas dá pra gente fazer sintetizá-los aqui. O primeiro nós já falamos, vacinas. Vacina. Mas a própria vacina é o nosso organismo que produz. Quanto mais você tem gripe, mais você se torna resistente a elas. Então, quando você gripa novamente, é por um vírus que o seu organismo ainda não teve contato e você não produziu anticorpos contra isso. Então, o principal papel, a vacina. São as vacinas. Preventivo. Agora, no dia a dia. Meu filho está gripado. Às vezes começa do pai, passa para o filho vai na escola, passa para os coleguinhas todos. Não é? Esse que é o lance. Então, para você já tá com a gripe, não tem jeito. Tem que ficar com ela até ela desaparecer. Mas você tem que evitar de passar para outras pessoas. Senão fica difícil. Todo mundo gripado nas grandes epidemias, assim, todo mundo não vai trabalhar, perde a produtividade, atrapalha a economia e tudo mais. Então, qual o contato? Qual é o que eu falei antes? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Não precisa ir lá tomar banho toda hora, lavar. Não, as mãos que é o nosso veículo de trazer as coisas para nossa boca. Você pode ver, criança então é mestre em fazer isso, né? É com a boca, é o órgão sensorial dela. A criança leva tudo na boca, né? Por isso que a criancinha daqui a pouco tá catarrendo, tossindo. Ela pega com facilidade, porque ela não tem hábitos de higiene. É a forma dela conhecer o mundo. Então, os adultos, e a gente deve passar para os nossos filhos que têm mais conhecimento, mais grandinhos, higiene, lavar as mãos com água e sabão só. Se está com alguém doente em casa, principalmente com essas doenças virais que são transmitidas através da tosse, dos espirros. E elimine essas partículas e tal. E é através da mão que você vai pegar num copo, a pessoa acabou de tossir aqui, vindo aqui, e vem outro, pega no mesmo copo e
e depois passou o vírus para a mão, e a mão, ó, o dedo, coça o olho, que coçou aqui a pele, não tem problema, o vírus não passa, não. É mucosa. Boca, nariz, olho, mucosas, que são mais vulneráveis. Então é isso. Atividade física, isso é antigo. Nisso os nossos pais, nossos avós estavam certos. É atividade física para melhorar a imunidade, melhorar nosso condicionamento, melhorar nessa resistência. Atividade física. E por último, alimentação. Saco vazio, não para. Como é que é o ditado que eu vou explicar isso aqui? Quem não alimenta não sobrevive, né? Nós temos que ingerir uma alimentação adequada. Sair um pouco dos fast food da vida, que não tem nada, só coisas danosas na maioria das vezes. Um fast food de vez em quando, tudo bem. Um hambúrguer e tal. Mas aquela comida tradicional, né? Arroz, feijão, proteínas, carne, peixe, verduras, legumes. E aí que estão todas as vitaminas e os nutrientes. Então isso que a mãe faz com a gente, desde pequenininho, menino, come esse tomate aí, come essa beterraba aí, come essa alface, menino. Tá certíssimo. Quando você tem uma alimentação, você aprende a comer bem desde pequeno, você vai ter uma vida com menos doença. A saúde entra pela boca. Exatamente. Como a doença também. Como também. Entra pelo nariz, pelo olho, pela boca. Também. Né? Então, cuidar com essas coisas. Com certeza. Até porque nesse tempo é o que mais acomete as pessoas. E cabeça boa, né, Sandro? Cabeça boa. Cabeça, Deus pôs ela aqui pra gente. Porque ela manda no resto. Cabeça boa. Não tem gente. E eu falo que as pessoas, a ansiedade é uma coisa que às vezes nasce, é hereditária e tal, e não desaparece. Você tem que aprender a lidar com isso. Não tem que falar, eu sou ansioso, vou morrer ansioso. Não, você tem que lidar, ter comportamentos para você tentar eliminar ou diminuir isso o máximo possível. Que ansiedade, depressão são dois distúrbios mentais mais frequentes. Piora tudo, baixa imunidade, baixou a imunidade, é a porta de entrada. Então tá aí as dicas do Dr. João do Pulmão para nós com a questão das doenças de inverno, né? Se você tem condições, se vacine, se alimente bem e tira da sua cabeça que o choque térmico, o banho de chuva faz mal. Não tá Queria nisso. só complementar uma coisa rapidinho. Fique à vontade. Está provado pela ciência que a oração, não sei se você já ouviu sobre isso. Sim. Está provado. Não é coisa de quem é religioso que está falando, não. Está provado através de estudos e de experimentos científicos que a oração, a fé, melhora a nossa cabeça, melhora a nossa imunidade. Está provado isso cientificamente. Eu já vi muitos neurologistas falando sobre isso. É uma coisa impressionante, né? Porque faz parte da essência do ser, né? Exatamente. Quando a gente trata... o ser humano é um ser biopsíquico, sócio espiritual. Então, ele tem que alimentar essas áreas da vida, né? Então, se a gente reza, se a gente tem fé, a gente está alimentando a dimensão espiritual, que faz parte da nossa composição. Jesus já dizia isso, né? Isso muito tempo atrás. Então, ele ensinou isso a gente. Tomemos um bom caldo de galinha, cuidemos com a alimentação e rezemos, porque assim a gente tem mais saúde. Exatamente. É isso, doutor? Isso. Como que as pessoas encontram o senhor, doutor? Bom, eu trabalho num ritmo menor, que eu já aposentei há 5 anos, mas não deixo de trabalhar e com muita satisfação atendo lá na Doutorado de segunda a sexta, na parte da tarde. Fica ali na rua Avenida Procópio Gomes, isso. 480, se não me engano. É muito fácil de agendar lá comigo. Ou então lá no Centro Clínico Interville, aí já na parte da manhã. O Centro Clínico Interville, lá atende também agora muitos convênios, inclusive o próprio convênio da Interville. Eles fizeram um plano lá de saúde, entendeu? Então, enquanto eu tiver saúde, eu atenderei as pessoas com o máximo prazer. E também o senhor tem um canal no YouTube? Sim, eu tenho um canal, famoso canal João do Pulmão.
que modéstia à parte, eu acho muito bom, porque eu procuro expor os assuntos de uma maneira que atinja as pessoas leigas. Eu não quero atingir colegas lá, médicos, doutores, pneumologistas, não. Eu quero atingir o povo, né? Para o povo se esclarecer e procurar ajuda médica das várias especialidades quando for necessário. Nesse canal do YouTube eu coloco meus vídeos lá do meu podcast, já falei aqui, um podcast Saudavelmente Joinville. A última entrevista que eu fiz foi com o Dr. Carlos Nogueira, falando sobre asma. E foi muito bom, já teve lá, já discuti diversos assuntos. E lá vocês podem deixar suas perguntas, que eu posso orientar vocês a procurar ajuda quando for preciso. Então segue lá, vai lá no YouTube, Dr. João do Pulmão, no Instagram também, Dr. João do Pulmão, você encontra o doutor. E no próximo mês, o senhor está aqui de novo para nós gerar mais conteúdo e informação. Se Deus quiser, estarei aqui, é muito prazer estar aqui todo mês. E estimulo aí as pessoas, perguntem, gente. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas e às vezes a gente não aborda o assunto aqui de uma maneira completa, então perguntem, né? Ainda não sei o que nós vamos falar no mês que vem, mas vai ser sobre assuntos da área do pulmão, né? Mas às vezes vocês podem dar a sugestão, eu quero que o senhor fale aí sobre determinado assunto, a gente fala com o maior prazer. Então pode sugerir assunto aqui para nossa pauta. Um abraço, doutor. Até o mês que vem. Até o mês que vem. Obrigado, Sandro. Você que está no rádio permanece comigo, que eu já volto tocando música boa. Você que está no Facebook também. Tá lá nossa entrevista na íntegra, tá? Tá tudo que nós conversamos tá lá. No Facebook da Rádio Arca da Aliança. Você que está no Facebook, vem para a rádio.